Você pode me dar um ok aí, Clarice? Está compartilhada a tela? Tá perfeito, tá. Ensina a criança no caminho que deve Isso. andar. Muito bem. Ensina a criança no caminho em que deve andar. A batalha pela mente começa nos primeiros anos de vida. Eu não coloquei aqui a batalha na mente e nem coloquei a batalha da mente. Eu coloquei a batalha pela mente e você vai entender o porquê que eu usei essa expressão. Nas últimas 3 semanas, o nosso país tem vivido uma avalanche de ataques às escolas e praticamente quase 100% desses ataques por adolescentes, por juvenis, por jovens, né? E o primeiro deles que desencadeou todo esse processo foi esse daí, o assassinato da professora Elizabeth, de 71 anos, que morreu após ser esfaqueada por um aluno, diga-se de passagem, um aluno de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Numa escola em São Paulo. E depois disso, se desencadeou numa sequência de outros ataques, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Olha essa outra reportagem aqui. Na verdade, não é uma reportagem, é uma informação da Secretaria de Segurança de São Paulo. 2 dias depois da morte da professora Elizabeth, a polícia registrou 7 possíveis ataques a escolas. E nós todos acompanhamos essa outra notícia, né, das 4 crianças que foram mortas em ataque numa creche em Blumenau por um homem. E depois disso, aí o processo se acelerou mais ainda. E aí veio notícia em cima de notícia, eu vou passar isso aqui rapidamente. Adolescente esfaqueia 3 colegas em escola em Goiás, e aí foi pipocando aí no Brasil todo, né? Polícia Civil, lá no Amapá, identifica menores que fizeram transmissão na internet com ameaças falsas de ataque à escola, usando máscaras e também revólveres aí falsos, né? Aqui no Nordeste, né, a polícia apreende adolescente por ameaça de ataques contra escolas de Maceió. Na Bahia, 9 adolescentes em 48 horas são apreendidos por colocar e põe escolas em alerta. Rio Grande do Sul, adolescente e pai são presos por suspeito de planejar ataque à escola, usando então a apologia ao nazismo. Pelo menos 7 adolescentes são apreendidos por ameaça e planejamento de ataques a escolas. Isso aqui aconteceu ali no Paraná. No Paraná, ainda, 44 adolescentes foram apreendidos por envolvimento, organização e ameaça a ataques em escolas. Esse aqui foi sexta-feira. Violência nas escolas, pelo menos 20 menores são apreendidos em Minas. E talvez o que mais tenha surpreendido a nós foi o ataque em uma de nossas escolas adventistas, né? Lá em Manaus, um adolescente deixa alunos feridos em ataque à escola particular de Manaus. Então, por que eu compartilhei tudo isso? Eu fiz uma pesquisa aqui, nas últimas 3 semanas, nós tivemos mais ataques em escolas por adolescentes do que nos últimos 20 anos. Impressionante isso, nas últimas 3 semanas. E a gente é levado a imaginar assim, o que está acontecendo, né? Onde é que está o erro? Aonde foi que tudo isso começou? Na verdade, essa guerra ou essa batalha, ela começou a ser perdida, não foi agora, com 13 anos, com 15 anos, com 17 anos. Essa batalha, ela começou a ser perdida desde que essa criança nasceu. É isso que diz a Bíblia e é isso que diz o Espírito de profecia.
Talvez eu esteja falando aqui com a maioria das pessoas que não têm mais filhos pequenos. São adultos, pessoas que já criaram seus filhos, alguns até, quem sabe, são avós. Mas isso é algo que nós vamos ter uma responsabilidade sempre. Meus filhos, meu filho está casado, minha filha vai casar, talvez, daqui a 1 ano e meio. Mas a minha responsabilidade não acaba nunca, porque eu preciso orientá-los em relação a isso daqui. E Ellen White, aliás, a Bíblia, né, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velho, quando ela crescer, não se desviará dele, ou não se esquecerá desse caminho. E a gente viu na lição de escola sabatina dessa semana que passou que isso realmente funciona, né? Porque o judeu, ele ensina, na verdade, ao seu filho desde que ele nasce. Desde que ele nasce, as primeiras palavras que ele aprende a falar são as palavras de Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é o Shema. Então, ele aprende desde que nasceu, aprendeu a falar, ele já começa a falar. As primeiras palavras que ele aprende são essas palavras aqui. E o autor do Auxiliar do Professor da semana passada mostrou um episódio que aconteceu em 1945, né? Na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus deixaram seus filhos pequenos em orfanatos cristãos católicos para salvar os seus filhos. Eles foram para o Holocausto, não sabiam se iam voltar, então deixaram os filhos lá. E com a esperança de voltar. E se eles não voltassem, os parentes mais próximos voltariam para pegar essas crianças. Terminou a guerra em 1945, alguns pais, alguns parentes voltaram lá na Europa para ir em busca dessas crianças nesses orfanatos. Para a surpresa deles, os padres e as freiras negaram ter crianças judias ali e não quiseram devolver os filhos. Um líder religioso, um líder judeu, um rabino, pediu ao padre, insistiu que ele deixasse ele entrar, nem que fosse à noite, quando as crianças estivessem dormindo. E o padre relutou bastante, mas, enfim, concedeu isso. O rabino, ele voltou à noite e ele entrou dentro do dormitório, as crianças dormindo, tudo escuro, e ele começou a cantar bem baixinho o Shema judeu. Quando ele começou a cantar, as crianças começaram a chorar, gritar mamãe, 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 e algumas delas começaram a cantar também o Shema. O padre não pôde mais esconder que ali estavam crianças judias. Ou seja, aquilo que as mães ensinaram para os seus filhos, criança ainda, eles lembraram, mesmo 1, 2, 3 anos depois. Isso mostra que a Bíblia tem razão. Quando a gente ensina a criança, quando ela é muito pequena, isso fica gravado na mente delas. Por essa razão, Deus, quando ele fala aqui em Deuteronômio 6, verso 4, ele dá uma orientação aos pais. A orientação está no verso 7. Aliás, são várias orientações, mas eu não tenho tempo, vou dar uma só. A do verso 7 diz assim: tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essa palavra inculcar, ela no dicionário, no original, eu tenho aqui um recurso no meu celular que eu clico e ele me dá o original. No original diz, gravar na mente por repetição. Inculcar significa gravar na mente por repetição. Ou seja, a batalha pela mente. E olhe, Satanás, eu vou ler um texto aqui, logo em seguida. Satanás, ele luta pela mente do ser humano desde que a criança nasce. Então, essa batalha, ela não começou agora na adolescência, na juventude das pessoas. Essa batalha começou desde a infância. E vocês vão ver aqui no texto que eu vou ler,
a responsabilidade que os pais têm sobre seus filhos em relação a essa batalha pela mente. Então, primeira coisa, repetir, gravar através da repetição, ao deitar e ao levantar. Os judeus, eles fazem isso. Todas as manhãs, eles repetem o Shema. O Shema, ele tem três partes, né? Uma parte aqui em Deuteronômio 6, outra em Deuteronômio 11, e depois em Números 15. E eles começam com essa frase apenas. Essa frase do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E depois vai aumentando de acordo com a idade da criança, né? A Ellen White diz que o lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros professores. E a idade em que começa a incutir na mente da criança as influências positivas do céu é quando bebê ainda. E por que isso? Preste atenção. Ela diz o seguinte, eu estou aqui com esses 2 livros, tá? São livros pequenininhos, Pais Preparados, Filhos Vencedores, são volume 1 e volume 2, que tudo é Ellen White, né? É um compêndio, aliás, uma compilação de textos de Ellen White sobre os pais e os filhos. Tenho estudado muito sobre isso aqui, devido a essas questões aí, tenho pregado sobre isso. E aqui na página 74 do volume 2, que na verdade remete ao Testemunhos Seletos, diz o seguinte: frequentemente os bebês mostram, primeiro, uma vontade muito determinada. Caso essa vontade não seja posta em sujeição a uma vontade mais sábia do que os desejos não educados da criança, Satanás assumirá o controle da mente e moldará a disposição em harmonia com a sua vontade. Ensinar a criança, louvando a Deus, fazendo culto familiar, ensinando a palavra desde o ventre, né? E quando nasce, fazendo culto com ela. E o principal, educá-la e ensiná-la a respeitar a autoridade dos pais desde a infância e desde bebê. O pastor não está exagerando, não. Está exagerando, não. Lógico que essa disciplina, ela é de acordo com a idade, mas essa disciplina começa desde cedo, porque se a criança ela não aprende a autoridade paterna desde a sua infância, ela não vai reconhecer no futuro a autoridade de um professor, depois não vai compreender a autoridade de uma polícia, e ela vai ser prejudicada pelo resto da vida. Então, coisas simples que às vezes as crianças fazem, e que às vezes os pais acham que está cedo demais para falar duramente, para falar firme, isso vai, infelizmente, causando uma impressão de que tudo que elas querem, elas podem, de que não há restrição, de que não há impedimento, e isso vai prejudicar elas pelo resto da vida. Aí ela continua dizendo assim: negligenciar a obra de disciplinar e educar a ponto de ser fortalecida uma disposição perversa é causar às crianças um mal muito sério. A obra da mãe deve começar na idade precoce. Pais, vocês devem começar a sua primeira lição de disciplina quando seus filhos são crianças de colo. E quando isso não acontece, olha só, parece até que ela está falando para os nossos dias, viu? Esse texto aqui eu fiquei impressionado e eu já estou terminando, tá, irmãos? Ela diz o seguinte: muito filho rebelde exulta porque seus pais não têm coragem de restringi-los. Não impõem obediência. Tais pais estão encorajando os filhos na dissipação e desonrando a Deus por sua insensata transigência. É essa juventude rebelde e corrompida
que forma o elemento mais difícil de controlar nas escolas e nos colégios. Ou seja, tudo começa lá na infância. Tudo começa muito cedo. Ellen White diz que Ciência do Bom Viver Agora, ela diz assim: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Tudo começa no lar. E tudo começa nos primeiros anos de vida. Portanto, queridos irmãos, levemos muito a sério isto. Levemos muito a sério a educação dos filhos, principalmente nos primeiros anos de vida. A ciência, a doutora Leila sabe disso, fala e o espírito de profecia confirma que a formação do caráter começa nos primeiros anos de vida. Freud fala, eu acho que de 6, 7 anos, Ellen White confirma isso daí também. Ou seja, é nesse momento que a mente humana ela tem uma capacidade de armazenar mais coisas do que até quando você está na faculdade, inclusive. Então, se enganam aqueles que acham que as crianças ali elas não têm essa capacidade de compreender, de assimilar, e essas influências, estão no texto aqui, não dá para ler, mas essas influências elas vão carregar a, a decisão dessas crianças pelo resto da vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que jamais possamos negligenciar esse conceito de Deus de ensinar as crianças desde a tenra idade, para que elas então possam crescer no temor do Senhor, no respeito aos pais em primeiro lugar, que é a primeira representação de Deus no lar, até que elas possam chegar na escola e serem pessoas educadas, submissas e tementes a Deus, aos pais, ao professor, às autoridades e ser um cidadão de bem. Que Deus nos abençoe e nos use poderosamente. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pode encerrar, Luciano, esse momento com oração? Amém. Santo Deus e bom Pai, nossa gratidão por mais um dia que o Senhor nos concede em amanhecer com vida, com saúde e com disposição para buscar a presença do Senhor. Obrigado por este culto, pelos louvores, pelo estudo da lição, pelos momentos de oração, pela orientação trazida através da ciência, da palavra e da revelação profética. Pedimos a Deus que tudo que aprendemos possa encontrar guarida em nosso coração e que possamos sair para as atividades do dia, refletindo, remoendo e incutindo na nossa mente as tuas verdades, para que assim possamos praticá-la para a glória do teu nome. Fica com cada um de nós, com cada família aqui representada, nos dá um dia feliz na tua presença e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém.